Olá, vamos então para a nossa última parte da revisão de conceitos básicos de programação em C. Vamos falar rapidamente de como as funções funcionam e como os ponteiros funcionam também. O conceito de funções e de ponteiros pode parecer um pouco mais avançado do que a programação básica em C, mas ela acaba sendo bastante necessária para o resto dos conceitos que nós temos que ver nessa disciplina, e eu queria que, junto com os exemplos que nós vamos mostrar, as funções e ponteiros vão passar a ser facilmente entendidas, principalmente os ponteiros, que têm uma fama de serem de criarem muitos problemas para os programadores. Na realidade, eles não são assim tão complicados, eles nos auxiliam a poder resolver problemas que de outra forma provavelmente nós não teríamos como resolver adequadamente, e são bem comportados desde que você tenha um certo cuidado com eles. Bom, as funções são baseadas no fato de que os programas em geral são compostos por blocos de comandos que executam funções específicas, que executam algumas tarefas específicas. E os conceitos pelos quais a linguagem C foi estabelecida baseiam-se no fato de que você divide seus programas, que você estrutura seus programas em funções ou procedures, ou qualquer nome que a sua linguagem particular dê a esses blocos, em blocos específicos que realizam tarefas bem específicas também, e de cada bloco você chama um ao outro de forma a não ter programas excessivamente longos que tornem a manutenção difícil. Então, apesar disso acontecer eventualmente, não é desejável que você tenha programas com centenas ou milhares de linhas numa só função. É importante que você possa tentar quebrar a funcionalidade dos seus programas em blocos bem definidos, blocos pequenos que tenham uma definição discreta de que tipo de parâmetros eles aceitam, que eles retornam para os outros programas, e que você possa compor o funcionamento do programa chamando essas funções ou procedures ou métodos uns aos outros. De forma geral, em C, uma função é uma sequência ou um grupo de comandos que juntos atingem um certo objetivo. Ele tem que ter um objetivo específico, seja executar só um grupo de comandos, ou seja baseado em parâmetros, retornar alguma coisa ou coisa assim. Em programação a gente também chama isso de subrrotinas, é bem frequentemente chamado. Em outras linguagens nós temos outros nomes, outros paradigmas de programação, como em Pascal nós temos procedures, em linguagens orientadas a objetos nós temos métodos, mas via de regra em C nós temos só funções. Eles cumprem esse tipo de funcionalidade. Qualquer programa C tem pelo menos uma função, a gente já viu isso diversas vezes, que é main. Uma int main, uma void main, que recebe parâmetros que são parâmetros que vêm do teclado, parâmetros que você pode passar pela linha de comando, e que pode retornar alguma coisa. Em geral retorna um zero, retorna um void, retorna nada, mas é uma função que é chamada, e essa função tem esse nome específico, porque por onde o compilador vai criar o link para que o sistema operacional invoque, chama essa função e saia executando alguma coisa. Nas bibliotecas do C, a gente também acha um monte de funções já implementadas, built-in functions, como o printf, o scanf, outras funções que vocês estão acostumados a usar, que estão definidas em uma certa biblioteca, você anexa a biblioteca, você traz aquela biblioteca pelas adjetivas, e então passa a poder utilizá-las, e tem um conjunto muito grande de funções já embarcadas. E dependendo da tarefa que você queira executar, você chama outras funções de outras bibliotecas, para criptografia, para acesso à rede, para alguma coisa gráfica. Então tem bibliotecas para cada função que você queira fazer aqui dentro. E um código pode ser dividido em blocos de funções separadas, e bem na verdade deve ser dividido, para que você tenha uma manutenabilidade melhor, que seja mais fácil da manutenção do seu código, para que ele seja mais legível. E essas são as User-Defined Functions, as funções definidas pelo usuário ou pelo programador. Então você cria suas próprias funções e chama da função main outras funções que vão executar as tarefas, e você torna o código da função principal mais enxuto, mais legível, e você divide funcionalidade, e você pode reusar esse código também. Um dos motivos de você ter funções é reusabilidade de código. Se tem uma certa tarefa que você executa várias vezes, é muito mais interessante que você separe ela numa função, chama essa tarefa de tempos em tempos, do que repetir aquele código, usar nosso bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V, para repetir o código em várias porções do seu programa. Dentro de C, nós definimos a função como tendo um function header e um body, tendo o corpo e o cabeçalho dela. No cabeçalho dela, basicamente, você vai dizer qual que é o nome da função, quais são e se existem os parâmetros da função.
Nessa lista de parâmetros tem que colocar o tipo e o nome do parâmetro, porque o parâmetro vai ser uma variável que vai ser usada dentro da função. E você tem que dizer qual que é o tipo de retorno da função. As funções, elas se dividem ou nas funções que são do tipo void, que elas não retornam nada, só executam alguma coisa, ou as funções que retornam um certo tipo de valor. Então elas podem ser do tipo inteiro, float, double, o que for, porque elas fazem alguma operação internamente e então retornam para quem chamou aquele valor em particular. Essas partes são mostradas aqui. Então você declara a função como colocando fora da função main, fora do abre e fecha chaves da função main, você declara outras funções, quantas você quiser, com o tipo de retorno, com o nome da função, que tem que ser único, sim, com a lista de parâmetros, que é o tipo e o nome dos parâmetros que você vai admitir, e daí o corpo da função, onde você executa a tarefa da função, e se ela tiver um tipo de retorno que não seja void, você tem que retornar aquele valor para quem chamou, fazendo com que a função seja então alguma coisa utilizável realmente. Um outro ponto interessante é que, eu não diria recentemente, né, mas já faz algumas décadas, você em geral mostra o protótipo das funções no começo do programa. Então no começo do seu programa, todas as funções que você vai executar são listadas só com a declaração delas, só o tipo de retorno, nome e lista de parâmetros. O corpo não está lá, é só a declaração mesmo, só o header. E você coloca esses headers todos lá no começo do programa, de forma que o compilador saiba que ele vai achar essas funções depois. Você avisa previamente o compilador, ele pode inclusive ter modificações para isso, ter otimizações para isso e coisas assim. No GCC, mesmo nas versões mais novas dele, se você não fizer o protótipo da função, ele terá uma warning, ele não chega, ele dá só um aviso, só um alerta, uma advertência, ele não chega a impedir a compilação. Mas é importante que você coloque esse protótipo lá para que até o próximo programador possa se virar um pouco melhor. A chamada de função baseada no nome dela, como as funções que você tem, e eu vou afastar essa janela um pouquinho para cá, acho que é possível, para mostrar essa função de forma um pouco melhor. Então aqui nós temos uma função que é uma função que decide qual é o máximo entre dois números. Então você tem aqui o nome dela, que é max, o tipo de retorno dela que é inteiro, então ela retorna, você passa dois números para ela, e ela retorna o valor do maior deles. Então você tem um int aqui chamado num1 e um int chamado num2. Você declara internamente uma variável chamada result, compara o num1 com o num2, e se o número 1 for maior que o número 2, você faz com que o result seja igual ao número 1, else o result seja igual ao número 2. E finalmente no final se dá um return do valor desse result, que vai ser o maior valor passado entre os dois. Essa é uma declaração de função, ela executa uma tarefa bem estabelecida, bem discreta aqui dentro, e você chama ela a partir de outras porções de código dentro do seu programa. Nós vamos ver nos exemplos como que essas funções podem se estabelecer, e basicamente você também tem o fato de que dentro de C, e isso é importante em relação com ponteiros, os valores dos parâmetros são sempre passados por valor. Sempre tem um call by value. O call by value vai fazer com que quando você chame uma função, você copie, você passa por cópia. Você copia o valor dos parâmetros para a variável que está colocada dentro da função. Um exemplo simples, a variável num1 e num2, elas só existem dentro dessa função. Você passou valores, passou um valor 10, um valor 15 aqui, por exemplo, para o max, e isso foi colocado numa variável chamada num1, uma variável chamada num2, que existe dentro dessa função. Assim que você encerrar a função, o valor dessas duas variáveis vai ser perdido, a variável vai ficar fora do escopo. Você copiou os valores da chamada da função para cá. Esse é o padrão da passagem por valor, da passagem por cópia. Isso quer dizer que se você alterar aqui, não é o caso que nós temos aqui, né? Mas se você alterar o valor de num1 ou num2, esse valor alterado só vai ser visível aqui dentro. Você não vai mudar esse valor para quem está chamando a função. Por outro lado, eventualmente você quer que os valores que sejam alterados dentro da função fiquem visíveis para quem chamou a função, para outras porções do código. Nesse caso, você tem que passar por referência, call by reference. E essa passagem por referência envolve ponteiros. Nós já fizemos isso, vocês já fizeram isso com o scanf. No scanf você passa não a variável, mas o endereço dela. A gente usa aquele e comercial na frente, você passa o endereço dela. Porque dentro da função scanf você vai alterar o valor daquela variável.
você vai, afinal de contas, digitar um texto qualquer, um volume qualquer ali dentro, ele vai atribuir para aquela variável e vai retornar com ela. Então, para alguns tipos de chamadas de função, a chamada por referência, o call by reference, é importante. Para a maioria delas, porém, a gente usa o call by value, chamado por valor, por cópia, onde você não precisa manter o valor da variável uma vez que a função acabe. No caso do call by reference, você vai sempre passar por um ponteiro, a definição tem que ser feita dessa forma. Na demonstração, nós vamos dar uma olhadinha no exemplo claro disso, vocês vão poder entender como que esses dois tipos de chamado podem ser feitos. E já que a gente está falando em ponteiro, vamos dar uma olhadinha aqui no fato de que como os ponteiros funcionam e de que forma que isso pode ser interessante para nós para otimizar algumas situações, como por exemplo essa, e deixa eu colocar só minha câmera para cá de novo, e para inclusive fazer com que você tenha a possibilidade de criar estruturas de dados mais complexas, que é exatamente o principal tópico dessa disciplina. O conceito de ponteiro se baseia no fato de que toda variável, na realidade, é uma alocação de memória. Quando você declara um int, por exemplo, você pega 4 bytes da memória do computador e você diz que naquele começo do endereço você tem o primeiro byte, você dá o endereço daquele primeiro byte, conta mais 4, mais 3, né? Então você tem 4 bytes que vão se referenciar àquele inteiro em particular. Você tem um endereço para o início daquela posição. Então, a variável, internamente, o computador tem que saber qual que é o endereço daquela variável, porque quando você chamar a variável x, por exemplo, ele vai até aquele primeiro byte, lê aquele byte mais 3 e forma de novo o inteiro que você tem. Então, bem, na verdade, sempre que você tem uma variável, na realidade você tem uma posição de memória que está sendo ocupada pelos bytes necessários para compor aquele tipo, e você tem o endereço. O programa sabe internamente qual que é o endereço daquela posição de memória. A gente pode buscar o valor desse endereço, você pode até printar isso, usar o printf para mostrar o valor do endereço com o operador e-comercial. Então você coloca o operador e-comercial, quando se printa uma variável, você vai ver o conteúdo dela. Então você manda imprimir com printf um int, você vê o conteúdo desse int. Quando você manda imprimir um e-comercial do mesmo int, você vê a posição de memória aonde ele está. Essa posição de memória, em geral, é absolutamente inútil para o programa, porque de que importa para você se a posição de memória é essa ou aquela? Importa que a variável guarde o valor e pronto. É isso que importa, basicamente. Mas de vez em quando, pode ser que você queira isso, como por exemplo, quando você passa uma variável por referência. Então você tem que passar o endereço para que aquela função possa acessar aquele endereço de memória. Não que, novamente, você, programador, se interesse por qual é o endereço. O endereço, afinal de contas, é uma coisa arbitrária que o sistema operacional te entrega na medida que ele precisa. Você não tem nenhum controle sobre como isso é feito, é bem na verdade. Mas pode ser que você queira usar o endereço para alguma operação interna. Um ponteiro, então, é uma variável, e claro, daí você pode declarar uma variável que contém aquele endereço para você usar em alguma outra operação. Um ponteiro, então, é uma variável que o valor dela, cujo valor é o endereço de uma outra variável. Então nós temos uma variável normal aqui, por exemplo, que é uma variável qualquer, que tem uma posição de memória. Esse aqui é o valor dela, o valor 50. Essa aqui é a posição de memória que ela tem. E uma variável ponteiro é uma variável que o conteúdo dela aponta para o endereço de memória que ela tem. Então na realidade ela está se referenciando àquela variável original que você possui. Os ponteiros têm que ser definidos também, você tem que declarar os ponteiros, e você percebe que uma variável é um ponteiro quando você vê um asterisco no começo do nome da variável. Então, quando você vê um int c, aquilo é uma variável do tipo inteiro. Quando você vê um int asterisco b, aquilo é um ponteiro para um inteiro. Os ponteiros sempre têm que ser tipados, porque um ponteiro para um inteiro é diferente de um ponteiro para um double, diferente de um ponteiro para um char, basicamente porque os tamanhos das variáveis são diferentes, vocês lembram? Isso quer dizer que o ponteiro tem que saber também qual que é o tamanho para que ele possa apontar de forma adequada e saber que, ok, eu estou apontando para aquele endereço, mas como eu sou um ponteiro para inteiro, eu vou ler aquele primeiro endereço e os próximos 3. Se eu apontar para um long, vou ler aquele primeiro endereço e os próximos 7, que são 7 bytes de um long. Então o tipo do ponteiro tem que ser compatível com a variável para a qual ela está apontando, caso contrário você pode perder alguma informação. Se você tem um long e você aponta com ponteiro de int para ele, você tem 8 bytes no long, mas ele vai ler só 4. Você vai acabar perdendo alguma informação no meio disso. E para que servem os ponteiros? Será que as variáveis não bastavam para isso, né?
Basicamente, os ponteiros servem para você poder fazer referência para variáveis, para, por exemplo, chamar função por referência, o call by reference, e principalmente para que a gente possa construir nossas estruturas de dados, como filas, listas, pilhas, árvores, onde efetivamente você tem posições de memória que apontam umas para as outras. Então, numa árvore você tem uma estrutura, que é um grafo, você tem o nó raiz da árvore, você aponta para nós que são filhos. Então você cria uma estrutura complexa em memória, e os ponteiros acabam sendo uma das maneiras mais simples para você executar isso com um baixo gasto computacional, com baixo custo computacional e com uma capacidade rápida de você executar as operações que você precisa. Existem outras funções do ponteiro, mas do nosso ponto de vista aqui mais simplista, basicamente a passagem por referência e a construção de estrutura de dados são ótimos indicativos para ponteiros. Temos um exemplo simples aqui de como os ponteiros funcionam, como é que você define as variáveis, quais são as principais operações. As principais operações de ponteiro são definir as variáveis de ponteiro, apontar a variável, ela é um ponteiro, né? Apontar a variável para a posição de memória que você quer e usar esse ponteiro de alguma maneira. Então, nós estamos aqui com o nosso primeiro passo, que é definir uma variável do tipo int. Então, isso daqui nós definimos o int aqui. Isso quer dizer que ele reservou para nós, é um inteiro, né, de 4 bytes. O sistema operacional nos entregou, quando o programa pediu, ele se relacionando com o kernel do sistema, ele pediu 4 bytes, é o inteiro, e o sistema operacional achou uma posição de memória livre, e entregou o endereço do primeiro dos 4 bytes, e eles são contíguos, e o sistema sabe que ele vai pegar o primeiro e os próximos ali. Em seguida, nós atribuímos um valor para essa variável. Então aqui tem um 20. Então agora nós temos um valor guardado dentro daqueles 4 bytes. É um valor pequeno, não usa todos os 4 bytes, mas enfim, tem um valor colocado lá dentro, e esse valor tem um endereço. Até agora, para nós, esse endereço não importa, porque do ponto de vista do programa, eu estou me relacionando com aquele endereço de memória usando a variável chamada var. Então eu não preciso de endereço. Se eu for usar só a variável nesse contexto, eu não tenho nenhum problema. Se eu começar a usar estruturas de dados ou fazer chamada por referência, aí então eu posso precisar. Mas numa programação normal, talvez não. Depois eu defino uma variável que é um pouco diferente, porque ela é um tipo ponteiro para inteiro. Ela não é um inteiro, ela é um ponteiro para inteiro. Ela é uma variável que vai conter uma posição na memória. E qual o tamanho dessa variável? Na realidade, isso varia de plataforma para plataforma. Em um Linux, 64 bits pode ser uma. Em um Raspberry Pi rodando Windows, né? Tem o Windows 10 que roda no Raspberry Pi. Em 32 bits pode ser de forma diferente. O modo como o teu sistema operacional e tua plataforma em particular organiza memória é relativo a ele. Isso basicamente não interessa ao C. Então, o que interessa é que a variável ponteiro é uma variável que consegue conter uma posição de memória como ela é estabelecida pelo seu sistema operacional. Ela só precisa do tipo, porque ela sabe que quando você aponta para uma variável tipo inteiro, você recebe o endereço do primeiro byte, seja qual for o método de referenciamento do sistema operacional. E, como é tipo inteiro, você vai ler aquele mais 3, são 4 bytes. E da mesma forma acontece para os outros tipos, como eu já expliquei. Então agora você tem a variável de ponteiro criada para apontar para um int. Ela não está apontando para lugar nenhum. Ela vai apontar na próxima linha aqui, que é quando nós fazemos esta atribuição aqui. E esta atribuição, percebam que ela tem aquele e comercial, porque eu não atribuo a variável ali dentro. Eu nem conseguiria dar um erro, mas na verdade, porque a variável é uma inteira, é um inteiro, e eu estou tentando atribuir para um tipo ponteiro. Um ponteiro para inteiro não necessariamente é igual a um inteiro. É um tipo de referência de memória. Mas o que eu faço é, por causa do e comercial, eu coloco o valor do primeiro byte, eu coloco o endereço do primeiro byte dessa variável inteira no meu ponteiro para inteira. Então agora eu já acabei de apontar a variável ali dentro. Isso quer dizer que eu posso ter mais de uma variável inteira apontada para o mesmo valor. E quando eu mexo em uma, eu acabo mexendo nas outras também. Nós vamos explorar isso depois nos exemplos, pode ser bem divertido. Mas agora eu tenho uma variável apontada ali dentro. Se eu imprimo o valor da variável, como está aqui, eu peço o valor dela somente, no printf. Eu vou receber um valor específico, que é um endereço de memória,
que na realidade boa parte das vezes é inútil, eu não consigo fazer nada de forma específica com esse endereço, eu não posso nem tentar solicitar alguma coisa para o endereço em particular, a não ser usando ponteiros, porque boa parte dos sistemas operacionais protegem memória, né, só permite acesso através de operações legítimas. E nesse caso aqui, se eu apontar, pedir o ponteiro para qual essa variável aponta, eu vou então imprimir o inteiro, que é para quem está apontando. Então, basicamente, essas são as operações que a gente faz com ponteiros. Eu imagino que fique mais fácil no exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas o ponto de vista principal aqui dentro é ver que os ponteiros são úteis para que você possa fazer com que mais de uma variável aponte para o mesmo lugar e que você possa usar essa variável em diferentes locais, alterando o valor dela, sem que você precise fazer essa operação de forma explícita. Da mesma forma, fazer com que você crie estruturas de dados onde esse apontar, essa setinha, seja um modo convencional, como as diversas estruturas que nós temos aqui disponíveis em C, que nós vamos desenvolver dentro da disciplina. Nós temos algumas particularidades de ponteiros. Então você tem uma palavra-chave chamada null, que é quando você tem um ponteiro não definido. Se você declara um ponteiro até você colocar ele apontando para alguma coisa, pode ser interessante colocar um null ali dentro, porque você pode testar o ponteiro num if em relação ao null, e para ver se ele está definido ou não. E isso pode ser relevante para alguma operação que você tenha. O outro ponto interessante é que você tem uma aritmética de ponteiros. Você pode comparar ponteiros entre si, e você pode incrementar e subtrair ponteiros. Tem mais ou menos para ponteiros. O ponto interessante é que isso só faz sentido em algumas situações. Boa parte das vezes você tem um inteiro, quando você pede para declarar um inteiro, o teu sistema operacional acha uma posição de memória livre de uma forma completamente arbitrária. É claro que o sistema operacional segue uma certa regra, mas você não tem a menor garantia de que essa posição é a próxima posição disponível, ou todas as posições vão estar próximas uma das outras, ou coisa assim. Ele te entrega no inteiro 4 bytes e só. Tua próxima variável talvez não esteja junto com a variável anterior, porque alguma coisa mais pode ter acontecido na memória, ele já está usando para outras questões e tal. Em alguns casos, porém, você tem um espaço de memória que tende a ser contíguo, como no caso de arrays. Os arrays armazenam a memória de forma contígua. Nesse caso, quando você dá um mais num ponteiro inteiro, ele não salta um byte. Ele salta 4, porque é o tamanho de um inteiro. Se fosse um ponteiro para long, ele saltaria 8, por exemplo. Então, você pode percorrer uma array, por exemplo, dando mais no ponteiro que você possui. Isso pode ser possível. De uma forma ou de outra, você tem mais e menos para ponteiros, tem a aritmética de ponteiros, isso pode ser usado eventualmente para algumas operações, mas são operações em situações bem específicas. Via de regra, isso não chega a ser tão útil. E finalmente, você pode ter ponteiros para ponteiros. Não há nenhum problema com isso. Um ponteiro pode apontar para uma outra variável do tipo ponteiro, que aponta para outro ponteiro, que finalmente chega até um valor. Isso é só um encadeamento de referências. Isso acaba sendo útil em algumas situações, principalmente em estudos de dados mais complexas, e nós vamos certamente ver isso em uma parte dos nossos exemplos no decorrer do semestre. De forma geral, funções e ponteiros são assuntos que são considerados mais avançados em programação básica C, mas uma vez vistos os exemplos e demonstrações, vocês vão perceber que eles são bastante simples e bastante úteis, extremamente úteis para o dia a dia de programação. Não há basicamente como você fugir, principalmente de funções. E ponteiros aparecem o tempo todo, cada vez que você dá um scanf, você vê o endereço da variável ali, então é interessante que você possa trabalhar com eles. E em estruturas de dados, basicamente tudo é baseado em como os ponteiros funcionam. Vamos para as demonstrações então. Obrigado e até mais.